Irmãos, estamos hoje na segunda mensagem, terceira mensagem, no modo geral, né? Mas a segunda falamos sobre a natureza humana. A primeira nós falamos sobre a natureza humana, a carnal, ou a carne, e hoje nós vamos falar sobre a alma. A primeira nós fizemos uma visão geral sobre a necessidade de um treinamento espiritual para as nossas três naturezas, né? E a gente divide assim de forma didática, mas para que a gente possa ter uma dimensão e uma compreensão, mas nós somos um ser único, né? Espírito, alma e corpo, como Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica. Nós somos seres tricotômicos, que temos três naturezas, mas somos um só, né? Um ser só. E hoje nós queremos falar sobre a alma. E o tema dessa mensagem de hoje é alinhando a alma à palavra de Deus. Há muita coisa para se falar sobre cada um desses tópicos, como foi a semana passada, né? Onde falamos sobre a natureza humana. Muita coisa para se falar sobre as tendências, características, as próprias dificuldades de vivermos em uma humanidade caída. Não é diferente também a gente falar sobre a alma, né? Esse elemento que é a sede emocional dos humanos, onde existe a porção intelectual, onde existe ali a capacidade de raciocinar. Tudo isso envolve a alma humana. E a Bíblia deixa clara, por vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e nós vamos embasar essa mensagem no texto de Filipenses, no capítulo 4, até do 6 ao 9, nós podemos visitar vários textos do Antigo Testamento e, principalmente, falar sobre alma era uma especialidade de Davi, né? E a alma é essa parte humana que envolve emoções, que envolve raciocínio, que envolve a vontade, que faz parte também do conjunto da natureza humana e que envolve criatividade, inteligência, as decisões que precisam ser tomadas. Todas essas questões, elas percorrem o processo automático da alma humana, né? Então, a alma é esse elo entre o corpo e o espírito, e está ligado entre esse aspecto físico da vida e a parte não física a que nós nos referimos, né? A alma, ela interpreta de forma sentimental, emocional, com a sua vontade, as expressões peculiares à natureza e à imagem de Deus sobre nós. A alma é essa parte que personifica o indivíduo, que individualiza cada ser humano como um ser pessoal, um ser único, né? A alma tem a ver com o que sentimos, com a vontade que interpretamos, a capacidade racional e de raciocinar, e isso tudo faz parte daquilo que nós definimos como alma. Existe duas palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que traz uma visão, então, semelhante à tradução da nossa semântica, traduzindo para o nosso português, que é a palavra nepesh, no hebraico, e a palavra psique, no grego. Tanto nepeshes como o psique, elas dão origem à visão racional do homem, né? À questão da capacidade de inteligência, de criação do homem. E a palavra nepesh, no hebraico, ela tem uma conotação mais parecida com a ideia de que a alma é a respiração da vida. E essa tradução é bem apropriada para o texto de Gênesis, que aborda lá que o Espírito Santo soprou sobre o primeiro homem o fôlego de vida, né? Então, de modo geral, essa relação que o homem tem com a alma está ligado desde o princípio da própria criação humana.
e aborda o aspecto da inteligência. E nós falamos em mensagens anteriores a diferenciação da criação humana, da criação animal, da criação vegetal, e só nós, enquanto criação humana, temos a capacidade de ter espírito, de ter alma e de ter um corpo. Os demais têm uma coisa, não têm outra, mas nós fomos criados completos, com particularidades que foram, diríamos assim, descritas e apontadas pelo próprio Deus, inerente a Ele mesmo, que deu para cada um de nós, enquanto humanos, as mesmas características racionais, de inteligência, de criação, de capacidade, que é peculiar ao Criador. Quando a gente fala um pouco mais sobre características da alma, podemos dizer que a alma é algo imaterial. Você não consegue pegar na alma, você não consegue pegar nos sentimentos, nas emoções, você não consegue. Você sente, você sabe que é real, que existe, mas você não consegue pegar. Então, uma das principais características da alma é que a alma está firmada em um princípio material, embora que faça a composição juntamente com o corpo da natureza humana, mas você não consegue pegar. Também podemos dizer que a alma, uma outra característica é que a alma ela subsiste até mesmo ao corpo humano. Ou seja, quando o homem perde e se decompõe toda a sua matéria orgânica, que é o seu corpo, a alma existe, subsiste, porque ela foi dotada pelo próprio Deus, foi o próprio Deus que nos deu essa capacidade de pensar, de sentir, e isso nem a morte da nossa natureza carnal pode cessar, né? Por isso que a Bíblia diz que a alma ela vivifica, ela é eterna. Da mesma forma que podemos, juntamente com essa ideia de subsistir, podemos dizer também que uma outra característica da alma humana é que é a alma é imortal, não morre. Ela não morre, ela vive, independente da existência e da manifestação do corpo, independente da existência humana corporal. A alma humana, ela subsiste e ela, segundo a palavra, diz lá no texto de Eclesiastes 12:7, que o pó volta para a terra, mas o sopro, a alma humana volta para Deus, né, que o fez. Então, isso traz a ideia de que realmente essa alma ela é imaterial, ela é imortal e ela subsiste até mesmo a existência humana. Uma outra coisa que nós podemos também descrever, ainda falando sobre as definições sobre a alma, é que a alma se compõe de 3 partes, né? Podemos dizer, então, que a alma implica na emoção ou nos sentimentos, como também a alma envolve a mente, e a mente envolve aí o intelecto, o raciocínio, a memória, e também a alma envolve a vontade. São as 3 partes da alma humana: emoção, a mente e a vontade. E, com base nisso, podemos dizer que há, sim, muito a se pensar sobre o poder da vontade, né? E essa vontade também é uma particularidade dos humanos, porque o que é a vontade? A vontade nada mais é do que a capacidade de escolher, é o desenvolvimento das nossas decisões e daquilo que nós compreendemos que seja certo ou errado. É a capacidade específica de definir o que queremos. É tão somente a forma voluntária de cada ser humano de decidir o que deseja, o que não deseja, o que quer e o que não quer. A vontade é algo que está ligado estritamente à capacidade humana. E a Bíblia diz que somos seres capacitados para escolher. Lógico que antes do pecado, a nossa escolha era uma escolha conforme a vontade de Deus. Depois do pecado, nós perdemos essa capacidade de decidir
para o bem e somos inclinados a decidir, a estabelecer a capacidade de escolher sempre para o mal, porque nós somos movidos pela natureza pecaminosa. Mas temos, dado por Deus, a capacidade de escolher. E, muitas vezes, as escolhas são, muitos de nós, descritos como defeitos da própria vontade humana. Porque quando a vontade humana ela é imperfeita, ela tem a tendência de ter escolhas erradas. E assim a gente pode muito bem encontrar essa base fundamentando esse argumento, o texto de Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala que a vontade humana é tão imperfeita que conduz o homem a errar e a pecar, de maneira que ele se torna torpeza de si mesmo. Isso precisa, então, ser alinhada à busca de querer fazer a vontade de Deus e escolher fazer a vontade de Deus, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, de buscar a vontade do Pai. Esse seria o primeiro passo do nosso treinamento espiritual para a nossa alma. Abrir mão de escolher as nossas próprias decisões e buscar a vontade de Deus para as decisões, para o comando e o estilo de vida que a gente busca estabelecer. Também podemos dizer que as nossas emoções, após o pecado, elas se tornaram também enganosas. Os nossos sentimentos são enganosos. E por mais que nós tenhamos essa experiência subjetiva, porque é subjetiva, a forma que você sente, a forma que você se emociona é diferente da minha e, de qualquer forma, não é descrita de forma palpável. Então, cada ser humano tem a sua expressão de sentimentos e de emoções que está relacionado ao seu temperamento, à sua personalidade, à motivação da sua vida. E essas emoções, elas não podem, de forma nenhuma, estabelecer o padrão de estilo de vida que devemos viver em Cristo. Por quê? Porque também as nossas emoções são enganosas. E é por isso que essa ideia de pensarmos numa relação com Deus sensitiva apenas pelos sentidos, pelos sentimentos, não devem ser a base fundamental para a fé cristã, porque muita coisa que a gente sente não é agradável ao coração de Deus. Então, o cristão que ele é comprometido com Deus, ele busca também obedecer a palavra de Deus, independente dos seus sentimentos, das suas emoções e do estado de espírito que essa pessoa esteja. Por quê? Porque ele quer viver não uma montanha-russa de sentimentos que, ora, sente bem estar na presença do Senhor, se sente confortável, alegre, e na outra hora está deprimido, angustiado, entristecido. Não, nós devemos estar na presença do Senhor e desfrutar da sua presença, independente das emoções que sentimos. E essa é uma verdade que precisamos levar em consideração nos nossos dias, porque muitos dos cultos que estamos ouvindo, presenciando, ou muitas vezes até deslumbrando nas redes sociais, são cultos que movem os sentimentos das pessoas, e a Bíblia diz que os nossos sentimentos, eles são enganosos. Há também a própria dificuldade que temos em relação à nossa mente, às nossas memórias, aquilo que raciocinamos, o nosso intelecto, a nossa inteligência. Também entrou um vírus após o pecado. E a tendência que nós temos para pensar, a tendência que nós temos para raciocinar, foge muito dos padrões da Bíblia. Vai muito no viés daquilo que é ofertado como ideologia de princípios humanos e carnais. E essa capacidade de acumular esse conhecimento, de processar essa informação, esse raciocínio que Deus nos deu, que nós definimos como mente, com a capacidade de raciocinar e de operacionalizar lógicas de todos os gêneros e discursiva em nossa mente, em nossos pensamentos. Isso tem tudo a ver com a capacidade também que Deus nos dá de sermos criativos, inteligentes e absorvermos
muito daquilo que é o convívio com todas as ciências, com todas as relações, e que capacita em nós, em nossa memória, muitas informações e conhecimento. Mas também não é com essa célebre capacidade que temos de pensar, essa infinita profundidade de inteligência que podemos adquirir, que deve permear e que deve nortear a nossa relação com Deus, porque se nós formos também nessa perspectiva, nós vamos nos sentir orgulhosos pelo que conhecemos, pelo que somos, e isso também não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Graças a Deus que nós temos essa capacidade de raciocinar, e o culto é um culto racional, é consciente, mas nada do que é capacidade de nossa mente vai influenciar, vai alterar, vai modificar a grandeza de Deus, quem Ele é. Portanto, não é o que a gente sente, não é a nossa vontade, nem muito menos aquilo que é a capacidade da nossa mente que deve conduzir a nossa alma para uma verdadeira adoração ao Senhor. Inclusive, a Bíblia fala que existem diversos tipos de mentes. A Bíblia fala de mentes cauterizadas, que são aquelas pessoas que têm a mente fechada, presa, morta, que não se desenvolve, não se transforma. A Bíblia fala também de mente corrompida, aquelas pessoas que toda a sua capacidade mental, seu raciocínio, suas emoções, seus sentimentos estão sempre tendenciosos para o mal, para a maldade. Há também a mente renovada, é aquela que, pela presença e a docilhação do Espírito Santo, transforma os pensamentos, as emoções, os sentimentos ruins, que degradam a nossa alma diante de Deus, para um ajuste àquilo que é os propósitos e princípios de Deus. Como também tem o auge da mente do ser humano, do qual o próprio Senhor Jesus, pelo seu Espírito, busca resgatar em nós, que é ter a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, que certamente era aquela mente peculiar aos nossos primeiros pais. Ter a mente de Cristo é chegar à capacidade intelectual, nossos sentimentos, a nossa vontade, as nossas emoções, nosso intelecto, completamente alinhado àquilo que é Cristo. A mente, irmãos, é o líder da alma. É ali que se processa todo diremos assim, o desenrolar da alma humana. É nessa capacidade de raciocinar, de intelecto, de pensar, que produz todos os efeitos dos seres humanos. Mas eu queria que você abrisse o texto bíblico para que nós possamos compreender qual é a proposta de Deus para a mente humana. Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 9, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, olha aí, a vossa mente em Cristo Jesus. E ele vai além. 4, versículo 8 de Filipenses, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Senhor, como é complexo nós falarmos da alma humana. Da mesma forma também, Senhor Deus, como é tão vulnerável a alma humana aos ataques de Satanás. Como muitos de nós que estamos convivendo no meio da comunidade dos salvos, dos justos, são pessoas que estão
Senhor Deus, com fortaleza de Satanás em sua mente, estão prisioneiras dos seus sentimentos, estão feridas nas suas almas e precisam, não apenas nós que estamos aqui nesse culto online, mas tantos que vão ouvir esta mensagem, quantos de nós precisamos, Senhor Deus, daquele toque libertador, aquele toque curador de lembranças, de sentimentos, de emoções que nos feriram e nos trouxeram danos. Ó Pai, precisamos de Ti. Que essa Tua palavra, ó Senhor, venha penetrar em nossos pensamentos. Ó Pai, trazendo ao nosso intelecto a razão de compreender os princípios da Tua palavra e que possamos colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, assim como nós já compreendemos um pouco sobre a ideia do que é a alma e suas características, uma coisa nós não podemos esquecer de que o pecado viralizou a alma. O pecado trouxe um vírus. E esse vírus é o principal causador de danos às nossas emoções, os nossos sentimentos e as decisões que a nossa vontade muitas vezes estabelece. O primeiro vírus que trouxe para a alma humana é que a vontade não era mais inclinada para fazer o bem, mas a vontade humana hoje é naturalmente destinada, inclinada para fazer as coisas que não agradam a Deus. O vírus do pecado chegou na nossa alma, através do nosso primeiro casal ali, que nos gerou, que gerou a humanidade. Após o pecado, o domínio do pecado e de Satanás trouxe o sentimento de vergonha para Adão e Eva. Foi a primeira coisa que eles fizeram, foram ter consciência de que estavam nus. E a nudez, naquele aspecto, após o pecado, para eles trouxeram vergonha. E essa foi a primeira tendência que Satanás proporcionou de forma negativa aos sentimentos do primeiro casal. Depois do pecado, eles sentiram o peso também de uma consciência culpada. E a gente consegue compreender isso quando o Senhor questiona Adão, Adão coloca a culpa sobre Eva, e Eva, questionada pelo Senhor, coloca a culpa sobre a serpente. Por quê? Porque a partir do pecado, a consciência, o nosso intelecto, o nosso pensar foi também contaminado. E quase sempre, aquilo que vem em nossos pensamentos são pensamentos que não agradam ao Senhor, e Jesus, de forma muito inteligente, passou a compreender a complexidade do sentimento humano, da consciência humana, da capacidade humana, e ele diz que o pecado não é apenas o cometer, mas é o pensar. Por isso que Paulo diz que o que você deve pensar deve ser coisa boa, agradável. Por quê? Porque Satanás conseguiu colocar sobre o pensamento de Adão e Eva um pensamento pecaminoso. Após o pecado, eles tiveram também um sentimento, tiveram medo e fugiram. É o primeiro momento da história da humanidade que os humanos passam a ter medo. Queridos, eles estavam o tempo todo na presença do Senhor e eles não foram afetados pelo medo. E quantos dos nossos irmãos, irmãs, amigas, familiares sofrem de medo? Estão completamente feridos pelas fobias, pelos transtornos que tiram a paz, a tranquilidade, a serenidade. Pessoas que afetam diversos disparam, inclusive, diversos problemas psicoemocionais para aquelas pessoas que têm medo da solidão, medo da morte, medo da violência, medo de lugares altos, medo de tantas coisas, e vivem amedrontadas e sofrem. E eu estou me referindo a muitos que estão no seio da comunidade cristã
e que tem medo de várias coisas. Aí a gente diz que esse vírus trouxe um terceiro ponto para a alma humana, trouxe uma vulnerabilidade da alma humana. Após a queda do casal, Adão e Eva, a humanidade abriu, irmãos, uma brecha terrível para Satanás agir, oprimir, controlar a mente das pessoas, porque é isso que ele quer. E a Bíblia fala muito, irmãos, do poder de Satanás. Em diversos momentos, esse poder sutil, essa artimanha, essa falsidade, essa malandragem de tentar oprimir, de tentar persuadir, de tentar possuir os sentimentos, os pensamentos dos humanos. E essa luta conosco é uma luta também permanente, porque nós somos desafiados a não pensar conforme o mundo pensa, conforme Satanás cega, nem conforme nós idealizamos que é a forma mais corrupta do homem pensar de si mesmo, que é essa vaidade terrível que perdura e que assola a alma humana. A vulnerabilidade abriu a brecha para Satanás alcançar o seu objetivo, e o objetivo de Satanás é assumir o controle da sua vontade. É você perder a capacidade de decidir, de pensar, de sentir conforme os padrões de Deus. A meta de Satanás é chegar até o auge da sua alma, que é a sua vontade. Ele quer controlar. E ele, quando possui os seus súditos, aqueles que estão abertos para a sua possessão, as pessoas, a primeira coisa que perdem é a vontade própria. Eles são controlados. Há um jargão religioso que diz que eles passam a ser cavalos de Satanás, porque perdem o controle, a direção. Satanás agora dirige a vida dessas pessoas porque assumiu a sua própria vontade. Eu gosto da expressão que a doutora Joyce Meyer, em seu livro Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha da Mente, ela escreve, falando sobre a ação de Satanás, ela diz assim: Satanás nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astucioso, delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, de dúvidas, de medos, de perguntas sem respostas, de questionamentos e teorias. Ele se move vagarosamente, cautelosamente, para controlar a mente humana. Ele tem os estudos há um longo tempo, avaliando cada ser humano com suas debilidades e suas virtudes. Ele conhece as inseguranças, as nossas fraquezas, os nossos medos. Ele sabe o que nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para derrotar as nossas vidas e controlar a nossa alma. E esse é um dos seus pontos fortes, a paciência. Ela cita esse trecho para falar de quanto a nossa mente está em contínua batalha contra a ação astuciosa de Satanás. Ele lança, irmãos, na mente da gente sugestões que geralmente vão adulterar, vão transtornar a nossa relação com Deus. Assim ele fez com Adão e Eva. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Jamais a criatura será semelhante ao Criador. Mas ele plantou isso no coração dos nossos primeiros pais. E Tiago, ele fala algo interessante com relação a isso. No capítulo 4, versículo 7, ele diz que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Se nós dermos lugar aos pensamentos que o diabo planta em nossa mente, nós vamos ser conduzidos por ele. O diabo, ele quer manchar a nossa autoimagem, fragilizar a nossa autoimagem diante de nós mesmos
e diante dos outros. E a nossa autoimagem fragilizada faz com que possamos perder todas as nossas potencialidades, irmãos. Quantos de nós não conseguem olhar para si mesmo com suas virtudes, com sua inteligência, com a capacidade que Deus colocou, porque houve uma palavra dita, houve uma expressão, principalmente dos pais, que maculou a autoimagem desse indivíduo de maneira que ele não consegue se olhar de forma diferente e Satanás pega carona nessa deformação e começa a dizer que, de fato, você é aquilo que dizem que você é. Satanás ele deseja que você ignore a vontade de Deus para que você seja inclinado a fazer primeiro a sua própria vontade. E segundo, usando da sua vontade, nós estaremos fazendo a vontade do mundo e fazendo a vontade dele. É isso que ele quer. E a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Satanás, do Senhor. É isso que o Senhor diz na sua palavra. Tiago 4,4, ele diz que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Satanás também, irmãos, ele coloca e ele estabelece fortalezas na mente humana. O que seria essa fortaleza? Fortaleza é uma área pela qual ele consegue escravizar, ele consegue aprisionar alguém e consegue conduzir essa pessoa nessa prisão por anos. Como, por exemplo, uma autoimagem distorcida. Ele consegue estabelecer um padrão na cabeça daquela pessoa, nos sentimentos, nas emoções daquele indivíduo, de maneira que a pessoa ela vai se depreciando, ela vai se inferiorizando, ela vai perdendo a sua autoestima. E aí é uma pessoa completamente deprimida, angustiada, porque ele criou uma fortaleza de algo que foi estabelecido, por algo que foi dito, por algo que não foi feito na vida dessa pessoa e traz essa pessoa prisioneira por anos. Que muitas vezes precisa realmente do poder libertador da verdade de Jesus para restaurá-las. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem se relacionar com Deus como Pai porque tiveram uma relação conflituosa, decepcionante com seus pais humanos, e o diabo pega isso e traz na história desse indivíduo e vai perpetuando sobre a mente desse indivíduo de que ela ou ele não terá direito de ser chamado filho de Deus, porque Deus não considera como filho. E ele põe essa mentira na cabeça da pessoa e a pessoa faz essa correlação, porque é a relação que ela teve com seu pai humano, ela passa isso, ela transfere para Deus e vive anos sem poder desfrutar da grandeza de ter o Senhor como Pai. Satanás, ele opera com artes sutis. Ele é mestre da sutilidade. Ele age influenciando a nossa alma de maneira que passa a mudar as nossas faculdades. Tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade em contato com outro humano. Estão feridas em suas almas que elas não conseguem que o outro cuide, que abrace, que acolha, que proteja, porque alguma coisa na sua caminhada, na sua história, maculou, marcou, traumatizou, feriu, que ela não consegue se apropriar disso, e o diabo pega carona, e essa é a expressão que eu vou usar aqui, ele pega sempre carona para manter o indivíduo preso, amarrado, completamente escravizado com as suas sutis artimanhas. Quantos crentes estão feridos nas suas almas? Ele age de forma disfarçada. Aquela pintura popular de um ser de chifre feio, isso é errado, irmãos. Isso é apenas uma conjectura do senso comum humano, porque o que a Bíblia diz é que ele é um anjo de luz,
disfarçado, mas a sua natureza é uma natureza pecaminosa, é uma natureza em trevas, é uma natureza maligna. Mas não é assim que ele chega. Ou você acha que o adúltero, seja homem ou mulher, começa a agir, a praticar o adultério, a olhar para um homem ou olhar para uma mulher de uma forma ou de outra, de forma súbita? É assim que começa? Não, ele começa a colocar pensamento, ele começa a colocar sutilmente sentimentos, ele começa a trazer a existência das deficiências e dificuldades do seu cônjuge e passa a enaltecer aquele outro indivíduo para que você comece a compreender, a entender que o outro é melhor do que aquela pessoa que você já convive, que você já conhece, que você já tem uma aliança com ela, e assim começa a artimanha sutil e disfarçada do diabo, e ele coloca, então, o pecado como algo plausível, algo favorável, algo que vai lhe trazer alegria e prazer. Ele usa, inclusive, das próprias ciências relativas à mente humana, às ideologias, os pensamentos, até o ceticismo, aquelas pessoas que não acreditam em nada, ele coloca tudo isso para que a pessoa continue escrava e prisioneira dele. Você pense as ideologias que estão sendo aí apresentadas nas mídias sociais, na grande mídia televisiva, é uma ideologia incoerente. E o próprio Paulo diz também lá em Romanos capítulo 1 que é uma mente completamente cheia de torpeza, porque não é coerente com o pensamento humano o que se oferta e o que se oferece de relacionamento entre sexos iguais, além daquilo que ele oferece de relações sexuais abertas e livres, daquilo que ele oferta como o próprio aborto, o que ele oferta na cabeça das pessoas como resposta e saída do seu sofrimento, como suicídio. Irmãos, tudo isso é o disfarce de Satanás. Ele usa de todas essas capacidades que é peculiar à sua natureza para levar e distrair a mente humana. Ele é sombrio, ele é maligno, ele pega carona com o vírus do pecado que está sobre a nossa mente, e a gente precisa se converter. E a carona mais devastadora que ele tem feito com a alma humana são as feridas da alma. Irmãos, são muitas pessoas feridas na sua alma. Como Patrícia Silva documentou aqui na quinta-feira no culto de oração, na viagem, no transporte ali do ferry-boat, uma pessoa se abrindo, falando. Irmãos, as pessoas estão com necessidade de se compartilhar, de falar, de se abrir, até para estranhos. A alma humana está ferida. Muitas pessoas. É a rejeição, é o abandono, é a humilhação. São as feridas que marcam, que estão lá nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, são as memórias que nos reportam a uma tristeza, uma angústia de uma série de coisas que passamos, de privação, de abusos, de violência, de distratos, de maldade que sofremos na história da nossa vida e que vai seguindo nessa caminhada da nossa existência ali, nos machucando, nos ferindo, nos magoando. E o pior, muitas vezes, nós passamos a ferir outros, porque feridos ferem. Muitos sofrem injustiça. E a base, irmãos, a base, eu pego muito de princípio, a base das relações familiares dos patriarcas. Essa escolha de um pai por um filho, por um pai em detrimento a outro, um amor mais a um do que o outro, da mãe escolher mais do que um do que o outro. Isso vai criando feridas na alma humana
que mais adiante a gente vai ver, e aqui eu não quero entrar nos méritos da psicanálise, não quero entrar nos méritos da questão das ciências, da psicologia, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando daquilo que é ferida humana causada pelo pecado e pelas distorções que os sentimentos, as emoções e a vontade humana têm causado na vida de outros. Eu quero lhe dizer algo muito profundo no que diz respeito a isso. Não existe entre a batalha espiritual da alma humana um campo neutro. Não existe aquela ideia de que não, o diabo não vai fazer isso comigo. Não. Ele vai usar. Ele vai distorcer. Ele vai oprimir. Ele vai massacrar. Ele vai trazer pensamentos que não são de Deus. Ele vai trazer sentimentos que lhe trazem amargura e dores. E isso vai lhe depreciar, porque o objetivo dele é sempre o mesmo. Muito bem descrito pelo evangelista João, no capítulo 10, versículo 10, que diz que ele veio para roubar, matar e destruir. O poder do Espírito Santo é o único agente de Deus capaz de curar a alma humana. E se você não se apropriou disso, é necessário que você se aproprie, porque só há restauração, só há renovação da alma humana pelo poder do Espírito Santo na vida daquele que ele entra e consegue mudar aquilo que estava em deformidade, agora transforma em unidade com a palavra do Senhor. E Paulo vai falar muito bem sobre isso. Em capítulo 12 de Romanos, versículo 2, dizendo que pela nossa renovação da nossa mente é que nós vamos experimentar um culto, uma adoração, uma devoção, uma alma rendida à adoração ao nosso Deus. Para isso, a gente precisa inculcar, irmãos, a palavra do Senhor. Precisamos ter a palavra do Senhor na nossa mente o tempo todo. Ela é agradável, ela é pura, ela é aceitável, ela é a mensagem que vai trazer transformação à nossa mente, porque ela é amável, ela é de boa fama, ela é pura, ela é respeitável. É a palavra de Deus que vai mudar os nossos sentimentos, que vai mudar a nossa forma de pensar, é que vai mudar aquilo que vamos decidir, aquilo que vamos tomar como resposta para as nossas vidas. É a palavra de Deus que traz a renovação. Aquilo que pensávamos que não era agradável ao Senhor, transforma naquilo que é agradável ao Senhor. Aquilo que nós pensávamos e sentíamos que não era agradável para nós mesmos, para o outro, o Senhor vem e traz a transformação e derriba tudo aquilo que é raciocínio, baluarte de Satanás, que é fortaleza do diabo. O Senhor vem e muda a nossa mente e traz um alinhamento à pessoa de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,16. E essa mentalidade está alinhada, está concordando com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos também, irmãos, controlar as nossas emoções distorcidas. A Bíblia diz também, pelo profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O coração é enganoso, irmãos. Esses sentimentos que vêm e que o mundo também tenta colocar sobre nossa alma são sentimentos que distorcem a imagem de Deus em nós. É preciso repreender isso, é preciso controlar essas emoções, é preciso ter um domínio sobre esses sentimentos, sobre esses pensamentos, porque o Senhor nos chama para controlar nossa alma, para dirigir nossos pensamentos. Precisamos receber de Deus a restauração dos nossos sentimentos. Há muita coisa ruim no meio da igreja, ódio, rancor, orgulho, vaidade, muita coisa que envolve a soberba humana, que está aí
dentro das nossas relações na comunidade de Cristo, e isso precisa ser repreendido. Esses sentimentos não são de Deus. O sentimento que ele disse que devemos ter um pelo outro são semelhantes de sentimentos que nós não possamos sentir inferior ao outro, não para que o outro seja engrandecido, mas para que tornemos uma relação de iguais. Mas o que a gente está vendo aí, muita vaidade, muito egoísmo, muita prepotência, inveja, crentes invejosos. São sentimentos que precisam ser repreendidos. E eu digo para os irmãos, um crente cheio de vaidade, um crente cheio de inveja, é um crente com o pé no inferno. Andam sendo conduzidos por esses sentimentos. Também quantos crentes vivem a relação com Deus pelo sentimento, pelo sensitivo. Ah, se Deus falar hoje, meu coração me arrepiar, eu senti a presença de Deus. Ah, se Deus fez isso, ah, que eu senti aquilo. Nós precisamos viver a nossa relação com Deus. Nosso Deus é um Deus de emoções, sim, mas as nossas emoções não ditam a forma de nós flutuarmos e vivermos a relação com Deus. Porque em algum momento, irmãos, ele não vai mandar um trovão, ele vai mandar um vento calmo. Não podemos, de forma nenhuma, codificar nem restringir as emoções que Deus nos leva a viver em sua presença. Ora, podemos chorar, podemos rir, mas nada disso vai estabelecer o padrão da minha relação com Deus, porque, independente do que eu sinto, eu devo amá-lo. Nós precisamos ser transformados em vez de ser conformados. Quanto da igreja está se conformando com as propostas que o mundo está tendo? Crentes que estão tendo os mesmos pensamentos do mundo. Crentes que estão tendo as mesmas emoções que o mundo. Crentes que estão tomando decisões com os padrões que o mundo oferta. Está adentrando a igreja. Irmãos, é incompatível. A Bíblia diz aqui, como eu já citei, em Tiago, aquele que é inimigo, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe compatibilidade com as propostas do mundo, com os pensamentos do mundo, com os nossos pensamentos. Nós somos de outro tempo, nós somos de outro lugar, nós somos de outro reino, nós somos de outro povo. E o que a gente está vendo é as ideologias adentrando as comunidades cristãs e o racionalismo e o liberalismo imperando. Ah, irmãos, essa forma de pensar agora do pastor, o que os irmãos estão decidindo já está ultrapassado, mesmo. Os sentimentos agora são outros. A visão agora é outra. Não existe outro no Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é o mesmo para todas as gerações e para todos os tempos. Nós precisamos ser transformados e menos conformados. E o que nós estamos vendo é uma igreja conformada com o mundo, aceitando com uma porta larga o que o mundo oferece. Inclusive, irmãos, essa competição ministerial, que é peculiar ao mercado de trabalho, parece que adentrou também aos celeiros dos ministérios pastorais. É um competindo para ver quem é a igreja mais potente, mais rica, mais exuberante. Nada disso importa, irmãos. Agora, eu quero finalizar pegando a dica de Paulo. Paulo, no capítulo 4, versículo 8, ele diz o que deve ocupar a sua mente. O que deve ocupar a sua mente é tudo que é verdadeiro e honesto. Tudo que é reto, que se opõe ao falso, ao engano. É tudo aquilo que é autêntico, que é baseado não em suposições, mas é baseado na verdade. Quanto de nós estamos vivendo na mentira, no engano? Nos apropriamos da mentira como se fosse parte de nós. Tudo que é verdadeiro e honesto, reto, autêntico, puro, verdadeiro, isso devemos pensar. O apóstolo Paulo,
ele é amplo quando ele usa a expressão tudo que é honesto. Irmãos, isso nos vem a cada um de nós como uma exortação a desenvolvermos uma vida e conduta que é transparente, que é decorosa, que é digna, que é verdadeira em todo tempo, em todas as relações e em todo lugar. As pessoas não podem achar que você é um na congregação e em casa outro, no seu trabalho outro. Não, você precisa ser verdadeiro com tudo que você pensa, sente e com as suas decisões, porque é assim que o Senhor diz que devemos ser. Crente, ele é comprometido com a verdade e, sobretudo, a verdade bíblica. Ele diz que o que deve permear sua mente, o que deve vir para os seus sentimentos, seus pensamentos, tudo que é justo. E o comentário bíblico diz que as coisas que são justas obedecem ao padrão da justiça de Deus. E para desenvolver, irmãos, essa mente justa, nós precisamos muitas vezes passar por cima de nós mesmos para obedecer aquilo que o Senhor disse que devemos fazer, devemos ser e devemos falar. É o padrão de justiça de Deus e é um padrão que deve nortear os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções e deve trazer à memória o que, de fato, naquela situação, naquele contexto, naquela relação, o que faria Jesus. O padrão é ele. Como seria o comportamento dele? Qual seria o sentimento? Qual é o pensamento que ele teria para essa situação, para esse contexto, para essa relação? Assim deve ser o meu pensamento, deve ser a minha alma, o padrão de Deus, o padrão de Cristo. O que deve permear a minha alma? Tudo que é puro e amável. A pureza é sugerida como base da inocência, da singeleza, da sinceridade. Irmãos, é terrível quando nós vivemos uma falsidade, né? Que a palavra mais conhecida agora é fake. Quando nós desenvolvemos relacionamento entre irmãos, entre amigos, e que no final de tudo a gente vê que é falso, que não foi sincero, que não foi verdadeiro. Como muitas vezes é o sentimento que o Senhor Jesus tem para conosco quando nós declaramos, cantamos, louvamos que Ele é tudo para as nossas vidas, que Ele é a razão do nosso viver, mas no dia a dia a gente não tem um relacionamento com Ele. Qual é o sentimento que Cristo tem por nós? Certamente o Senhor deve dizer, aquele relacionamento que Ele diz que tem comigo é falso, não é puro, não é verdadeiro. Uma mente pura é uma mente que as suas ações, os seus pensamentos e os seus sentimentos elevam a verdade, a justiça e o amor. E quanto de nós estamos sendo contaminados por impurezas? Quantos de nós precisamos que o Espírito Santo de Deus faça realmente uma limpeza em nossas lembranças? Quantos de nós, não apenas das impurezas que vêm com os pensamentos que não são puros e verdadeiros no Senhor, mas quantos de nós precisamos de uma limpeza que o Espírito Santo cause em nós, porque ainda temos dores de lembranças dolorosas, de palavras ditas, de coisas que sofremos, de amargura de alma, de decepções, de afrontas, de calúnias. Irmãos, quantos sentimentos disparam diante de nós quando lembramos de feridas que nos causaram. É preciso que o poder do Espírito Santo nos lembre de coisas que trazem à nossa memória aquilo que é agradável diante de Deus. É preciso que o poder do Espírito Santo
Vá lá e limpe as nossas memórias que nos trazem dores. Porque tudo que o Senhor quer de nós é que a gente viva livre, livre para adorá-lo. Quantos estão com suas almas feridas? Ele diz que o que deve alcançar, o que deve assumir o controle da nossa alma é tudo que é de boa fama. Boa fama é simplesmente o objetivo de se referir-se ao cuidado que devemos ter com as nossas palavras, com as nossas ações, com o que falamos, com o que fazemos no dia a dia, conosco e com o outro. Boa fama é tudo que é digno de louvor, de elogio e de graça para a glória de Deus. Essas são as versões bíblicas para a palavra boa fama. Aquilo que você diz para o outro, aquilo que você diz para você mesmo, será que realmente é aquilo que Deus diz que você é? E será que é realmente o que Deus diz que o outro é? Ou você tem deixado com que o inimigo das nossas almas sopre e gere sentimentos, que gere uma ação na sua vida que vai ferir, que vai causar danos ao outro? Eu espero que nesse treinamento espiritual, em que o Espírito Santo de Deus está nos lembrando que é necessário fazer uma limpeza, uma restauração, uma renovação da nossa mente, que você, durante todo esse tempo, durante, quem sabe, toda essa semana, o Senhor traga à sua memória palavras que você falou, palavras que você ouviu, gestos que você fez, gestos que você viu, coisas que te ferem e que estão latentes à sua memória, coisas que você ainda sente de pesar, de dor, de angústia, quando a memória traz essas lembranças. Que durante todo esse tempo o poder do Espírito Santo possa tocar, trazer lá do baú, lá do seu inconsciente, coisas que estão lá ocultas, mas que ao disparar uma palavra, ao disparar uma ação vista, em que os seus sentidos percebem, volta a tristeza, a angústia. Quantas pessoas ouviram palavra dos pais e marcou a sua história e a sua caminhada? Quantos estão feridos por uma palavra, por um gesto, por uma ação deformadora de um cônjuge que marcou e que está lá, uma fortaleza que o diabo usa e abusa para lhe trazer tristeza, para trazer angústia, para oprimir? Quanto nós absorvemos, irmãos, das nossas histórias familiares e que o diabo pega carona para tentar, como diz no jargão do povo baiano, né, apertar nossa mente e tentar oprimir a nossa mente com sentimentos e com emoções que nos trazem tristeza, que nos abatem. Certamente, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar muita coisa. Vai lembrar daquilo que você ainda está latente, ainda está vivo, ainda dói, ainda é amargo, tristezas de alma que precisam ser dissipadas porque o Senhor quer você livre, para que os seus sentimentos, suas emoções estejam alinhadas à palavra, para que você alcance a essa plenitude de ter a mente de Cristo. Quanto nós estamos com as nossas almas feridas? Que nós possamos ajustar a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que possamos desfrutar de uma vida abundante em nossa alma.
Que o Espírito Santo de Deus ensine a nossa mente por meio da palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a nossa mente por meio da palavra. A inspirar no nosso coração emoções santas. E logo fortaleça a vontade para que possamos fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O diabo, ele continua sendo o enganador, o destruidor, ele continua sendo o ditador, ele continua sendo o acusador, ele não vai parar. O objetivo dele é destruir a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. E ele pega carona na nossa natureza caída, na nossa alma ferida, para destruir as nossas vidas. O Senhor quer de nós uma mente renovada. Uma mente renovada, irmãos, ela é transformada. Mas só podem alcançar essa transformação naqueles que creem no poder de Deus. Nesse poder que o Espírito Santo tem para transformar. A mente transformada tem como base a Bíblia, que é a palavra de Deus. É essa palavra que vai tomar forma aos nossos sentimentos, é que vai ditar as nossas vontades, nossas decisões. A transformação da nossa mente está fundamentada na perspectiva de seguirmos a Cristo. É Ele é o padrão. Nós devemos pensar como Ele pensa. Devemos sentir como Ele sente. E devemos decidir como Ele decidia. Totalmente rendido à vontade do Pai. A transformação da nossa mente é um processo. É um processo em que nós vamos, passo a passo, sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Somos transformados pela palavra de Deus. Somos transformados pela libertação do sangue de Jesus. Somos transformados de glória em glória, para que nós possamos ter as nossas emoções completamente controladas pelo poder do Senhor. Para que possamos ter a nossa vontade dirigida para as decisões que precisamos tomar na vida, dirigido pelo Senhor. Que os nossos sentimentos não tragam mais dor e sofrimento, mas são sentimentos que produzam e emanam alegria e paz. A transformação da nossa mente é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. E como exclusiva do Espírito Santo de Deus, só acontece naqueles que são a habitação do Espírito de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar no processo de transformar a nossa mente, para que nós possamos andar no Espírito. E ele dirige os nossos processos. E sejamos transformados através da renovação da palavra dele em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossa decisão. Só através do Espírito Santo de Deus é que as fortalezas da nossa mente serão quebradas e anuladas. Somente no Espírito Santo de Deus. E aí passamos a pensar nas coisas eternas. Passamos a agir de forma sábia e passamos a tomar decisões corretas. Senhor, é um trabalho, Senhor. É um trabalho que implicará em, muitas vezes, sentirmos dores. Ao ter que liberar pelo poder do sangue de Jesus pensamentos, sem Deus, lembranças que são latentes em nossa alma. Não é fácil nos libertar dessas emoções que a memória nos traz. São dores daquilo que sofremos na nossa infância, no desenvolvimento das nossas relações, no nosso convívio. Senhor, são ainda portas abertas para o diabo oprimir, deprimir, angustiar. Mas em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo sangue do Cordeiro,
nós nos apropriamos, Senhor, da certeza de que o Senhor, nesta noite, está nos libertando, está nos curando, está nos restaurando, porque queremos ser livres em nossa alma para adorá-lo, para celebrá-lo. Não queremos viver no engano, não queremos viver oprimidos com sentimentos que machucam. Não queremos, ó Pai, continuar tomando decisões erradas, impulsionados pelo eu, ou o idealismo desse mundo, ou pelo aquilo que o diabo sopra, que aparentemente parece que é verdade, parece que é boa, mas no final é mentira, é engano. Nos ajuda, Senhor, a inculcar a Tua palavra, a viver a Tua palavra, a sentir o que o Senhor sente, a decidir, Senhor Deus, conforme a vontade do Senhor. É isso que nós desejamos, Senhor. E nos liberta nesta noite. Se for necessário, no decorrer dessa semana, se for necessário, no decorrer do tempo, o Senhor traga à nossa memória aquilo que vai nos dar a esperança. E o Senhor nos trate, em nome do Senhor Jesus.